Senhoras e senhores, bom dia. Inicialmente, eu queria registrar a presença do excelentíssimo senhor desembargador Jorge Rachid, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, e o juiz auxiliar da presidência, Júlio Prazeres. Dando início aos trabalhos de hoje, convidamos o assessor do PNUD Brasil, Haroldo Machado Filho, para falar sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. PhD em Direito Internacional pelo Instituto de Altos Estudos Internacionais em Genebra, na Suíça, Haroldo Machado Filho é assessor sênior no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e negociador do governo brasileiro em conferências das Nações Unidas sobre mudanças do clima desde 1998. Além disso, é líder autor do 5º relatório do painel intergovernamental de mudança do clima e árbitro nomeado pelo governo brasileiro do painel de peritos ambientais na Corte Permanente de Arbitragem em Haia, na Holanda. É também ponto focal do PNUD no Brasil sobre a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável e, atualmente, copreside a força-tarefa no âmbito do Sistema ONU no Brasil sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bom dia a todos e a todas. É sempre um prazer estar de volta a Belo Horizonte, inclusive a minha cidade natal. Não tenho muitas oportunidades de fazê-lo, então, quando venho, sempre eu agradeço e minha mãe também. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer ao excelentíssimo senhor ministro Sebastião Ovescio, do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e do IRB, na pessoa de quem eu cumprimento todos os funcionários e funcionários aqui do Tribunal de Contas, e também as demais autoridades presentes. Cumprimento a todos os facilitadores, aos moderadores desse 6º Congresso Internacional de Direito Sustentável. Eu queria dizer nas minhas palavras iniciais, antes de apresentar os slides que eu trouxe, dizer que nós, das Nações Unidas, nós temos o compromisso, assumimos o compromisso de efetivamente disseminar mensagens que possam contribuir para a consolidação de sociedades mais sustentáveis e mais resilientes. E, por causa disso, eu fico extremamente gratificado de estar falando hoje para um grupo de formadores de opinião. Me pediram que fizesse uma palestra que seria um pouco para harmonizar o conhecimento em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar desse conjunto de objetivos, aprovado em setembro do ano passado. Acabamos de completar um ano desse grupo de objetivos e estamos atuando desde o dia 1º de janeiro desse ano, efetivamente, para a sua implementação. Nós estamos muito contentes que várias instituições do Brasil realmente abraçaram essa mensagem, e eu fico extremamente feliz, sobretudo, com o papel que o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas dos Estados estão, com o comprometimento, o nível de comprometimento que estão com essa nova agenda. Porque nós acreditamos, efetivamente, que seja uma poderosíssima ferramenta de planejamento no médio prazo, né, para os próximos 15 anos. Então, essa é a importância que nós damos a essa agenda. E eu vou passar rapidamente alguns slides, espero que não seja muito longo, para que nós possamos ter uma harmonização de conhecimento, para que, ao longo do dia, vocês possam efetivamente aproveitar o conteúdo de todas as palestras alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É muito difícil começar a falar de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sem antes falar dessa anterior agenda, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Eu acredito que quase todos vocês já tinham visto esses ícones, né? São os ícones dos ODMs. Não sei se sabem que, na verdade, essa iconografia, que foi depois replicada no mundo inteiro, é de um designer brasileiro, o Percival Caro Preso. Mas essa iconografia foi pensada quando, na virada de 1990 para o ano 2000, num período de renovação de esperanças na humanidade, foi pensado em como combater as duas grandes mazelas, fome e pobreza. Então, essa agenda foi toda construída nesse sentido, sobretudo tentando combater a fome e pobreza no mundo, e tinha um objetivo que
sabia-se que seria inalcançável nos próximos 15 anos, mas era importante lançar esse desafio, de efetivamente acabar com a fome e a miséria e promover outros objetivos. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco deles. Foi feito um grande desafio de, pelo menos, acabar com metade da pobreza extrema no mundo, e nós realmente logramos esse desafio. Eu acho que a importância desse conjunto de objetivos, e aí vocês vão entender a importância dos ODS, é que foi a primeira vez em que se estabeleceu uma métrica, uma quantificação em relação aos indicadores para verificar progresso e desenvolvimento. Isso foi bem sucedido, e é por isso que se procura replicar na próxima agenda dos ODS também essa mesma ideia, de, num escopo temporal, você colocar certas metas e indicadores para acompanhamento de várias ações e, com isso, verificar o progresso em relação ao desenvolvimento. Rapidamente, em relação aos ODMs e as principais metas do milênio no Brasil, só para que passemos as principais mensagens. O primeiro, o ODM, era relacionado a acabar com a fome e a miséria, embora a meta estabelecida fosse de reduzir pela metade. Tanto as metas internacionais como as nacionais foram alcançadas antes do término do conjunto dos ODMs, que era 2015. Em 2012, todas as duas metas foram alcançadas. Mais de 800 milhões de pessoas saíram da pobreza extrema. Aqui no Brasil, é impressionante que, em 2 décadas, houve uma transformação profunda da sociedade brasileira. E, em 2 décadas, a pobreza extrema caiu de 25% em 90% para 3% em 2013. A maior parte dos dados que eu vou apresentar aqui são 2013, porque, apesar de que os ODMs tenham finalizado seu prazo, que era 31 de dezembro de 2015, há o gap estatístico, né? Na verdade, as informações para 31 de dezembro não estão disponíveis tão logo acaba o ano, muitas vezes elas são disponibilizadas no final de 2016, começo de 2017, e ainda não se tem avaliação final, mas esses dados já indicam o grande avanço aqui no Brasil. Em relação à fome, a meta no Brasil foi a erradicação, não só a redução, e, efetivamente, o Brasil saiu do mapa da fome do mundo. Objetivo 2, educação básica de qualidade para todos. Em relação à educação primária, houve uma tendência de progresso constante em direção à universalização. Todos nós sabemos que é um grande desafio para todos os estados brasileiros, para todos os municípios, mas, em relação ao ensino fundamental, nós já podemos verificar que a meta foi atingida e houve uma melhora substantiva do aumento e quantidade de crianças na série e idades corretas, o que é importante. Mas todos nós sabemos dos grandes desafios nessa área. ODM 3, de igualdade entre os sexos e valorização da mulher, que para nós, das Nações Unidas, é fundamental, é algo absolutamente transversal em todas as atividades. A gente também verifica aqui no Brasil que hoje a mulher tem maior acesso à educação do que os homens, em quase todos os estratos, sobretudo no nível superior. Hoje há mais estudantes mulheres do que homens no Brasil, e nós verificamos grande avanço em relação a essa área. Obviamente que ainda tem muito espaço para avanço em relação à participação feminina no mercado de trabalho e representação política das mulheres. Acho que as últimas eleições também evidenciam isso. Em relação à redução de mortalidade, a meta também foi alcançada no Brasil, uma redução de 17,7 óbitos por 1.000 nascidos vivos, e, em 2015, o resultado deve ser superior à meta estabelecida. Como eu disse, o dado ainda não está totalmente disponível. Em relação ao ODM 5, esse, sim, é o único ODM que nós podemos dizer que o Brasil não terá alcançado, em relação à melhoria de saúde das gestantes, em relação à mortalidade materna. Mas, ainda assim, houve um grande avanço no Brasil. Houve uma redução de 55% de mortalidade materna no período, é que a meta era efetivamente muito alta, era uma meta de redução de 75%, que era uma meta que foi, sobretudo, pensada para a África. Então, como todo mundo sabe, a última gordura é mais difícil de queimar, mas, ainda assim, houve grande avanço, e hoje 99% dos partos do Brasil são estabelecimentos de saúde. ODM 6, combater AIDS, malária e outras doenças, houve grande avanço, o coeficiente de mortalidade foi reduzido em relação a todas essas doenças. No entanto, nós hoje temos outros desafios, né? Dengue, zika e chikungunya são exemplos claros de doenças tropicais. Em relação a esse ODM 7, que é a qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, houve grandes avanços no Brasil, houve uma redução da taxa de desmatamento da Amazônia de mais de 80%, de 94 a 2014,
e realmente há um grande avanço, embora também saibamos que os desafios são grandes, sobretudo de água potável, saneamento básico. As metas foram cumpridas, mas os desafios do Brasil são efetivamente gigantescos, né? A população urbana e moradia inadequada também caiu significativamente, também há muito o que fazer ainda. E esse era um ODM um pouco mais difuso em relação a parcerias, houve uma participação maior do Brasil em fora internacionais, e, com isso, houve uma evolução, o Brasil se posicionou melhor internacionalmente nesse período. Então, esse é o conjunto de ODMs. Então, para todos os ODMs, houve indicadores consideráveis, como eu disse, mortalidade materna, ou ainda que a gente vai enfrentar maiores desafios para alcançar essa meta, realmente a meta não deve ser alcançada, mas há grandes avanços. Então, esse era o conjunto de objetivos do milênio. Aqui nós temos um mapa que evidencia muito claramente a evolução do Brasil na última década. Eu, inclusive, tenho, geralmente, um gráfico de 90, e aí a evolução é ainda maior. Mas, em 2001, esse mapa são dados censitários, né? Como sabem, o censo é de 10 em 10 anos. Aqui nós temos um mapa com a visualização, sobretudo vermelha e laranja, que é o índice de desenvolvimento humano baixo, no caso do laranja, ou muito baixo, no caso do vermelho. Então, verifiquem a configuração do mapa em 2001, que praticamente mais da metade do território brasileiro tinha IDH baixo ou muito baixo. Lembrando que o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que não lida só com renda, mas também com saúde e educação. E aqui, em 2010, se tem uma configuração completamente diferente, né? Aqui, o amarelo já é um IDH médio, o verde é um IDH alto, e há pontos de azul, que são de IDH muito alto no Brasil. Então, uma evolução absolutamente incrível em 10 anos. Estamos aguardando, obviamente, ansiosamente, para os dados censitários de 2020, que a gente espera continuar verificando esse progresso. Bom, então, em relação aos ODMs, houve esse grande progresso no mundo, não sempre homogêneo, no Brasil houve grande sucesso, mas havia essa grande inquietação, o que é possível continuar fazendo, como avançar ainda mais depois de 2015, quando os ODMs terminariam. Antes disso, começou o debate. O debate, sobretudo, começou aqui no Brasil, na Rio+20. Como todos lembram, em 2012 houve essa grande conferência aqui no Brasil, e houve esse grande debate sobre a agenda de desenvolvimento pós-2015. O que o mundo poderia fazer depois de 2015, em todas essas áreas e outras inquietações. O documento final da Rio+20, que é um legado da diplomacia brasileira, que foi habilmente orquestrada para que se tivesse não retrocessos, mas avanços em relação ao desenvolvimento sustentável no mundo, determinou uma série de processos. Foram abertos vários processos no mundo, e esses ícones aqui representam esses vários processos que tivemos no Brasil e no mundo, tanto da sociedade civil organizada, quanto do setor privado, por meio do Pacto Global, iniciativas acadêmicas, como do Jeffrey Sachs, da SDSN, enfim, uma série de ações no mundo inteiro. Houve votações online, pela primeira vez nas Nações Unidas. O resultado de uma votação online influenciou nas decisões do conjunto de países. Eu tive o prazer de conduzir algumas delas aqui no Brasil, algumas iniciativas, e foram feitas consultas presenciais, inclusive com presidiários. Me lembro muito bem de uma pesquisa nos presídios do Paraná, onde grande unanimidade, assim, praticamente mais de 90%, da pesquisa que indicava qual era o principal objetivo de desenvolvimento para os presidiários. Vocês imaginam qual que teriam sido? Educação, né? Com a percepção de que, se eles tivessem tido educação, eles bem provavelmente não estariam ali. Então, essas pesquisas foram muito reveladoras. Então, tudo isso serviu para apresentar subsídios para a formação dessa nova agenda das Nações Unidas. Essa formação dessa agenda muito mais plural, muito mais participativa, mais inclusiva, que levou de 2012 até 2015 para se consolidar. Então, 2015 foi considerado
um ano de grande ação global. O nosso secretário-geral Ban Ki-moon chamou esse ano como um ano decisivo para o multilateralismo e para as Nações Unidas, um movimento de ação global para as pessoas e para o planeta. Efetivamente, 2015 foi um ano surpreendente. Houve 3 principais conferências no mundo que são determinantes para essa agenda para os próximos 15 anos. Primeira conferência, a mídia pouco falou, terceira conferência de financiamento para o desenvolvimento em Addis Abeba, julho de 2015. Foi uma conferência que, embora não tenha dado muita atenção para a mídia, foi extremamente importante para alinhar as expectativas em relação a essa agenda. A principal mensagem desse documento final, o Plano de Ação de Addis Abeba, diz o seguinte: todo o investimento público e privado nos próximos 15 anos deveriam estar alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Acho que isso dá uma orientação fundamental, sobretudo para os grandes bancos de desenvolvimento, para os bancos privados, e, é claro, progressivamente nós vamos verificar esse avanço. Vários bancos já estão se posicionando nesse sentido, e eu acho que isso é fundamental. Depois, houve a Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, em setembro de 2015, que foi quando foi aprovada a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, da qual nós falaremos daqui a pouco, a qual tem como grande pilar os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Terceira grande conferência, que muitos de vocês lembram, aí, agora sim com mais exposição midiática, a COP de Paris, né, a Conferência das Partes da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Então, a COP21 houve grande exposição midiática em dezembro do ano passado. Vocês devem se lembrar que foi acordado o Acordo de Paris e que ontem nós tivemos a grata surpresa de que foi anunciado que o Acordo de Paris efetivamente vai entrar em vigor antes da próxima COP, agora em Marrakech. Então, o mundo mostra realmente grandes avanços em relação ao combate à mudança do clima. Rapidamente, por que é importante mudança do clima em relação a desenvolvimento? Porque se os efeitos adversos da mudança do clima forem efetivamente verificados, todos os outros esforços em relação às outras áreas de desenvolvimento vão ser absolutamente anuladas. Então, é por isso que a preocupação é muito grande nesse sentido. Bom, evoluindo agora já para a Agenda 2030, o que essa agenda representa de novo? Vamos lembrar que antes nós tínhamos 2 processos em paralelo. Nós tínhamos os ODMs, que eu já falei antes, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O foco principal era, sobretudo, na dimensão social. Social no sentido de fome, combate à pobreza extrema. Vocês viram que tinha questões de saúde também, algumas questões de educação, questões mais difusas de meio ambiente, mas o foco era, sobretudo, na dimensão social. E tinha o processo de desenvolvimento sustentável, o foco era na sustentabilidade ambiental. Lembrem vocês de Rio 92, né, e de todo o processo de Agenda 21, enfim, que se verificou depois disso, esse debate em relação à sustentabilidade ambiental. Então, era importante ter um processo unificado, juntar-se a essas grandes discussões. E agora se pensou-se na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, uma agenda muito mais holística, né, que continua o legado dos ODMs e com essa grande mensagem: não deixemos ninguém para trás, né, que é um chamado para a inclusão. E, revisitando o desenvolvimento sustentável, com uma visão muito mais equilibrada das 3 dimensões, o social, o econômico e o ambiental. Bom, essa é a nova iconografia dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, acredito que muitos tenham visto essa iconografia. E houve um grande movimento de setembro de 2015 para a divulgação dessa agenda, e nós continuamos com esse grande desafio, fazer com que a mensagem dessa nova agenda chegue para todos e todas. Bom, antes de eu falar de cada ODS um pouquinho, vamos falar quais são as diferenças entre esses 2 conjuntos de objetivos, né? Os ODMs e os ODS. Eu acho que a principal diferença que vocês vão verificar é no fato de um maior número de temas. Isso é óbvio, né? Antes você tinha 8 ODMs e agora se tem 17 ODS. Bom, em relação
ao primeiro ODM, que era, se vocês lembram, combater a pobreza e a fome, se tem uma correspondência clara. O ODM 1 se transformou, se desdobrou no ODS 1 e no ODS 2, vamos falar daqui a pouco sobre eles. Os referentes à saúde também, que eram 3, eles agora foram agrupados. O referente à educação também tem uma aderência na nova agenda, gênero, obviamente, também. O 7, que era o de meio ambiente, ele se desdobra em vários, né? Agora há uma estratificação de água e saneamento, de cidades, de produção e consumo sustentável, de mudança do clima, de recursos marinhos e também a parte de biodiversidade. Em relação a outros temas, foram incluídos na agenda dos ODS, tem, por exemplo, energia, a parte de crescimento e emprego, a parte de infraestrutura. Então, essa dimensão econômica fica mais evidente. A questão da desigualdade, que é absolutamente fundamental, porque não basta combater a pobreza, tem que combater a desigualdade. E a questão da paz, absolutamente fundamental. A paz, instituições eficazes e parcerias. Vamos falar um pouquinho de cada um daqui a pouco. Mas vocês podem verificar que a agenda é muito mais plural, ela é muito mais complexa. E muitos perguntam, não, mas antes eram 8 ADMs, agora são 17 ODS, muito mais difícil de comunicar. Mas o mundo ficou muito mais complexo desde 2000. Se vocês se lembram, em 2000, pouquíssimas pessoas tinham um celular com acesso à internet, praticamente quase ninguém. Então, o mundo fica muito mais plural, muito mais conectado, e os desafios são maiores, outros ficam muito mais evidentes. Mudança do clima era um tema que ninguém falava em 2000. Hoje está presente nas decisões de todos. Enfim, essa é a complexidade e o motivo pelo qual a agenda foi expandida e há novos desafios. Em relação aos grandes blocos das grandes diferenças, eu acho que a primeira ficou evidente, né? O fato de que aqui, nessa agenda, era a pobreza extrema a grande preocupação. Aqui a grande preocupação é como efetivamente se integra, é possível integrar as 3 dimensões de desenvolvimento sustentável. O foco nos ODMs era, sobretudo, nos países mais pobres. Países em desenvolvimento, países de menor desenvolvimento relativo, chamados LDCs. Só que aqui a agenda nova ela é global. Ela é a primeira agenda global das Nações Unidas para Desenvolvimento. Países desenvolvidos e em desenvolvimento são todos chamados para essa agenda. Em relação às soluções, também há uma grande diferença, né? Para combater pobreza e fome, havia uma série de tecnologias sociais que foram desenvolvidas, uma série de linhas de crédito que foram desenvolvidas. E o Brasil mesmo exportou uma série de tecnologias sociais para outros países em relação ao combate à pobreza e fome. Só que, em relação ao desenvolvimento sustentável, não se pode afirmar que algum país tenha alcançado efetivamente o desenvolvimento sustentável. É um desafio ainda a se alcançar. Então, para isso, nós temos que criar novas ferramentas. Precisa haver diferentes respostas e a maioria delas ainda tem que ser construídas, né? Em relação aos meios de implementação, acho que é uma outra mensagem fundamental. Em relação aos ODMs, como se falava de pobreza extrema, como se falava de fome, havia uma expectativa, sobretudo, de uma provisão do Estado. Então, se falava, sobretudo, em doação, em dinheiro público e filantropia. Essa agenda agora é muito mais plural, muito mais ampla e desafiadora, e, em relação aos meios de implementação, é necessário o aporte de não só o setor público, mas também setor privado. A parte de tecnologia é fundamental, tecnologia e inovação é fundamental para alcançar esse conjunto de objetivos, e investimento direto. Por que a gente precisa dessa agenda de desenvolvimento? O que a gente, sobretudo aqui no Brasil e na região, a gente ainda precisa enfrentar? E a gente vai verificar agora que, muitas vezes, a gente acha que superou algum desafio, mas o desafio persiste. Isso é o que é o mais sério. Esse é um mapa, um gráfico de um relatório regional do PNUD, Relatório de Desenvolvimento Humano de 2016 para a região da América Latina e Caribe, segundo o nível de renda. Se verifica uma evolução muito grande em relação aos níveis de renda. Esse aqui é da classe média. Verifiquem como a classe média ela aumenta ao longo de 93 até 2013. Ela passa de 91 milhões na região para 202 milhões. Então, mais do que dobra.
na região, é um avanço fundamental. Em relação à pobreza também, é surpreendente a gente verificar a grande redução de pobreza, né, de 192 para 143 milhões, mas a vulnerabilidade aumenta, né? Isso que é o mais sério. Então, se verifica que a vulnerabilidade aumenta por uma série de questões, né? As questões de aumento de desastres, descontinuidade de emprego, enfim. E aí, o grande risco é essa quebra, esse aumento da pobreza depois de uma regressão. Isso é muito sério. Eu acho que vocês sabem bem do que eu estou falando, né? Então, há pessoas que, inclusive, dizem que os fatores determinantes da saída da pobreza são muito diferentes dos fatores que evitam a recaída na pobreza. E recair da pobreza tem impactos muito sérios. Vejam um aumento de violência em muitas cidades. Há muitos sociólogos dizendo, e com estudos sérios e com dados quantificados nesse sentido, de que o aumento da violência hoje no Brasil se deve, sobretudo, daquelas pessoas que tinham saído da pobreza nos últimos anos, estavam entrando na classe média, estavam consumindo, e que agora, ao perderem emprego e voltarem para a pobreza, acabam se valendo de meios ilícitos para garantir que os filhos continuem tomando um iogurte, enfim, esse tipo de questão. Então, é muito séria a volta à pobreza, é muito mais sério do que a simples permanência. E hoje há, na América Latina e Caribe, 25 a 30 milhões de pessoas em risco de recair na pobreza. E eu acho que isso demonstra a importância dessa nova agenda. Em relação aos riscos socioambiental e econômico, eu acho que esse gráfico é muito interessante em relação à configuração mundial, em relação ao que a gente pensa que é desenvolvimento. Bom, vamos explicar primeiro os eixos, né? O eixo aqui de baixo é a evolução do chamado IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. Então, quanto mais para cá eu estiver, eu sou considerado um país mais desenvolvido. Então, esses aqui são os países que são considerados mais desenvolvidos e que têm, sobretudo, uma renda muito alta. Esse eixo é o eixo da chamada pegada ecológica, né? Qual o impacto disso no planeta? Então, verifiquem que os países mais ricos são aqueles que mais impactam, efetivamente, o planeta. E aqui, obviamente, o contrário. Os mais pobres são os que menos impactam, que têm menos biocapacidade promédia, né, no mundo. E a tendência, infelizmente, é quanto mais você se desenvolve e quanto mais você aumenta sua renda, ou sua educação, o que devia ser o contrário, né, e a saúde, mais você impacta no planeta. Qual que é a zona ideal? A zona ideal é essa aqui, né, na qual você tem um médio para alto desenvolvimento humano. Aliás, a zona ideal seria aqui, desenvolvimento humano, mas com menor impacto em escala planetária. Curiosamente, boa parte dos países da América Latina e Caribe estão aqui. Inclusive, o Brasil está numa posição bem por aqui. Então, a gente pode realmente conseguir esse desafio de ter um desenvolvimento que junte o social, o econômico e o ambiental. Quanto tempo mais eu tenho? Bom, vamos começar agora a falar... Quanto? 10 minutos? Está mais do que tempo. Vamos falar agora, efetivamente, dos ODS em si, dessa nova agenda. Vou rapidamente passar por cada objetivo, apenas para assinalar os principais pontos. Mas, antes que isso, eu queria falar a principal mensagem que nós gostaríamos de passar, é os ODS como quadro para orientar políticas públicas. Eu acredito que essa seja, igualmente, a preocupação do Tribunal de Contas. Eu gostaria muito que vocês percebessem os ODS não como 17 caixinhas em separado, 17 temas em relação aos quais nós temos que nos preocupar. Eles são uma agenda integrada, é um conjunto, é um bloco. É absolutamente importantíssima essa percepção dessa comunhão de todos os objetivos. Porque, ao serem integrados e indivisíveis, eles têm essa ideia de não deixar ninguém para trás. Então, eu não tenho como pensar em água potável, sem pensar em combate à pobreza, sem pensar em fome. Todos os temas estão absolutamente interconectados. E se eu quero resgatar a todos para da pobreza e da fome para a promoção efetiva de um desenvolvimento sustentável, eu tenho que pensar em todos os aspectos, sobretudo os econômicos. Como eu estou aqui
num público de advogados, de juristas, enfim, juízes, é importante mencionar que essa agenda não se trata de uma agenda juridicamente vinculante, como se diz em direito internacional, né? Eles não são vinculantes. É uma declaração, é uma agenda, mas eu acredito que hoje, quem conhece o direito internacional sabe que simplesmente hoje o fato de ser ou não ser vinculante não se garante o cumprimento ou não cumprimento, né? Há até decisões hoje de conferências que têm um grau de cumprimento muito maior do que vários tratados. Vide protocolo de Kyoto, as decisões referentes a mecanismos de desenvolvimento limpo, que tem um impacto econômico. Então, são decisões que não teriam caráter vinculante, mas são plenamente cumpridas. E vários tratados que seriam legalmente vinculantes não são. Então, essa polaridade em direito internacional público, acho que está um pouco superada. Apesar de não serem vinculantes, como eu disse, são ferramentas de planejamento de médio e de longo prazo que vão viabilizar esse alinhamento em nível nacional ou subnacional de políticas sociais, ambientais e econômicas. Então, há hoje um grande preparo nesse sentido. Essa é apenas a formulação, né, de cada ODS. Eu convido a todos e a todas para depois se aprofundarem nessa agenda, conhecerem as metas, porque é importante conhecer a agenda como um todo. Mas vejam bem que o primeiro objetivo é muito diferente do objetivo dos ODMs, porque lá falava apenas da pobreza extrema. Aqui eu estou falando em acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. E é absolutamente importante que todos nós tenhamos consciência de que a pobreza está em todos os lugares. Acho que aquele evento do furacão Katrina nos Estados Unidos deixou isso muito claro e evidente. A pobreza extrema dentro dos Estados Unidos, como há hoje também em países europeus. A questão de acabar com a fome, ela hoje bastante interessante, porque a gente tem, no âmbito desse objetivo, praticamente um desafio bipolar. Né? Ao mesmo tempo que eu quero acabar com a fome, eu também estou pensando na melhoria da nutrição, porque hoje a gente tem duas grandes pragas no mundo, a fome e a obesidade. Então, nós temos que garantir que nós tenhamos uma visão integrada de que você vai alcançar uma segurança alimentar, você vai melhorar a nutrição e, obviamente, a promoção da agricultura sustentável é importantíssima. Saúde. Saúde, eu gosto muito dessa formulação, porque ela não simplesmente trata de doenças, como tratava os ODMs, porque saúde é muito mais do que a superação ou ausência de doenças. Essa visão de promoção do bem-estar está aqui presente. Eu acho que é muito importante a questão do bem-estar estar aí associada nesse objetivo. O 4, em relação à educação, eu acho que também é muito interessante essa formulação, porque ela vai falar de educação inclusiva, que, infelizmente, a gente ainda não está tão preparado ainda para isso, né? Quando eu falo educação inclusiva, são de todas as pessoas com deficiência, né? São para os mais excluídos, grupos minoritários, grupos mais vulneráveis, indígenas, quilombolas, enfim. A questão de educação equitativa de qualidade, todos nós sabemos o grande desafio nesse sentido, sobretudo aqui no Brasil. Mas o que eu gosto muito dessa última parte, né, da formulação desse objetivo, é promover oportunidades de aprendizado ao longo da vida para todos. Eu conheço jovens fantásticos aí de 80 anos que ainda estão querendo aprender. 5, de alcançar a igualdade de gênero, e agora com essa grande mensagem de empoderar todas as mulheres e todas as meninas. Eu acho que essa mensagem é fundamental, que desde cedo as meninas têm que efetivamente ser empoderadas, tem que ser trabalhado junto aos meninos em relação ao empoderamento das meninas. Esse é um objetivo que eu prezo bastante, porque eu tenho uma mãe feminista, né? Então, eu desde cedo tive essa mensagem dentro de casa. Em relação ao ODS 6, aqui, grande desafio para o Brasil, água e saneamento para todos. Todos nós sabemos que, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, esse é um grande desafio a ser enfrentado. Garantia de energia. A energia no Brasil é uma energia extremamente, diria, sustentável, se for comparado com a média mundial, no sentido de que é uma energia não emissora de gases de efeito estufa, na sua grande maioria. Mas temos grandes desafios em relação à
a ser uma energia barata, todos nós sabemos que houve um aumento das tarifas nos últimos anos, a confiabilidade no Brasil é muito boa, quem já viajou para países do Caribe ou países da África sabe que é mais comum não ter energia do que se ter, mas no Brasil essa confiabilidade tem que ser garantida e em relação a ela ser moderna e sustentável. 8, promoção do crescimento econômico, inclusive sustentável, emprego pleno, enfim, trabalho decente. Eu acho que essas dimensões, hoje em dia, no Brasil, são óbvias e importantes. 9, a questão da infraestrutura, ainda um grande desafio para os órgãos de controle, né? Muitas vezes, a questão da infraestrutura ser resiliente também é um fato que é um grande desafio no sentido dessa resiliência tem que estar preparada para desastres naturais, enfim, é algo que não se pensa muito. A promoção da industrialização, inclusive sustentável, e a inovação. Acho que sem inovação, sem tecnologias, é muito difícil que nós possamos avançar nessa agenda. Questão desigualdade. Nós temos igualdade entre os países, dentro dos países, aqui no Brasil isso é bem evidente, eu não preciso me estender muito. Cidades agora, em outubro, tem uma grande conferência internacional, que é a Habitat 3, né, uma grande oportunidade de repensar cidades inclusivas, mais seguras, mais sustentáveis, resilientes, e é nas cidades são onde mora a maioria da população, e é onde todos os desafios em relação aos outros ODS vão estar concentrados. 12, produção e consumo sustentável, espera-se, sobretudo, dos países desenvolvidos, que combatam a questão do consumo insustentável. Mudança do clima eu já falei, não vou me estender. 14, oceanos, mares e recursos marinhos. Curiosamente, aqui no Brasil, quando se pergunta dos ODS, geralmente é o ODS que as pessoas menos se lembram, né? Nós temos uma costa absolutamente imensa e, infelizmente, se dá as costas a esta costa, né? Há recursos incríveis, enfim, e tem que ser cuidado. Perdão. Acho que está faltando um slide, peço desculpas. Mas o 15 seria da parte de biodiversidade, cuidado com solos, desertificação. O 16, que entra a questão de paz, de instituições mais responsáveis, né? A questão de combate à corrupção, inclusive, estaria na dimensão do 16. E o 17 são os meios de implementação. Os meios de implementação, não lembremos dos meios de implementação apenas como recursos financeiros, mas... Quantos minutos? Sim, obrigado. Mas em relação a dados, parcerias, em relação à tecnologia, sem dado não se faz muita coisa. Simplesmente com dinheiro não se faz nada, né? Sem dado, parcerias e outras formas de implementação. A gente tem que pensar isso de forma bastante integral. Aqui é um gráfico mostrando da inter-relação, apesar de já haver uma identificação, muitas vezes, entre os ODS como os eixos econômico, social e ambiental, há uma integração efetiva, né? Eles conversam entre si e há esse eixo de parcerias conectando a todos. Vou dar um exemplo da importância de se conhecer a agenda como um todo e não se prender apenas à formulação dos objetivos. Vejam aqui o ODS 3. Então, no ODS 3, eu tenho uma série de metas vinculadas, né? Então, tem metas em relação à redução de mortalidade, a recém-nascidos, a epidemias, a doenças tropicais, mortalidades de doenças não transmissíveis, enfim. Uma série de temas muito próximos relacionados à saúde. Mas a dimensão, quer dizer, a temática de saúde não se esgota no ODS 3. Vejam outras questões relacionadas ao ODS 3, a questão de saúde, que estão em outras metas, em outros ODS. Por exemplo, em relação a gênero, eu tenho uma meta em relação ao acesso universal à saúde sexual e reprodutiva, a eliminar todas as práticas nocivas. Em relação ao ODS 6, que é água e saneamento, tem uma relação diretíssima com saúde, né? Então, todas as metas do 6 estão relacionadas à saúde. O 13, a resiliência, né, os impactos adversos da mudança do clima, é algo absolutamente também direto de se fazer essa relação. Questão de diversidade genética relacionada ao 2, de agricultura sustentável, implementar medidas de proteção social ligadas ao 10 ou ao 1, redução de todas as formas de violência, que está no 16,
questão de melhoria de segurança rodoviária, que está no 11, enfim. É muito importante ter essa visão integrada, que os temas estão relacionados e que eles são absolutamente indivisíveis. Essa é uma grande mensagem. Rapidamente, nos meus últimos slides, meu tempo está se esgotando, aterrissagem dos ODS no Brasil. Nós estamos muito estimulados e muito gratificados por todo o interesse que está havendo no Brasil em relação aos ODS, setor privado, governo federal, e não é pelo fato de eu estar aqui no TCU, ministro. Eu falo isso em vários eventos que estão gravados, e eu fico muito feliz que hoje, como um dos órgãos públicos mais alinhados com os ODS, que seja o Tribunal de Contas da União e agora dos Estados. Eu fico muito gratificado com isso, que eu acho que é o que nos anima que nós efetivamente conseguiremos alcançar grande sucesso em relação a essa agenda no Brasil. Terceiro setor, o setor privado está animadíssimo, né? Eu acho que não apenas há um alinhamento do que eles já estão fazendo em relação aos ODS, mas eles estão tentando fazer um alinhamento do core business, né? Um planejamento estratégico em relação a essa agenda. Está havendo uma série de ciclos de diálogos. É muito importante a gente saber da linha de base, de onde a gente está partindo para a gente chegar em 2030 com uma avaliação quantificada dos indicadores. Então, é muito importante o estabelecimento de linhas de base para isso. Estão havendo planos de cenarização, enfim, BIs, monitoramento. Aqui também uma série de ferramentas e formação de atores locais. Estamos atuando agora, junto com a Comissão Nacional dos Municípios, Frente Nacional dos Prefeitos e Associação Brasileira dos Municípios, para que os novos prefeitos tenham conhecimento dessa agenda, conheçam esse chamado desse alinhamento estratégico para a preparação dos PPAs até agosto do ano que vem. Estamos trabalhando com essas grandes confederações para que os prefeitos e depois os vereadores sejam capacitados em relação aos ODS e possam pensar no planejamento para os seus municípios nesse sentido. Para que realmente haja essa capilaridade e o ODS consiga, o que nós chamamos nas Nações Unidas de localizar ou territorializar. E a ação direta em vários níveis, né, voluntariado, enfim. Aqui uma evidência muito concreta do compromisso do TCU. Isso aqui é a bandeira do ODS numa cerimônia realizada semana passada, junto com o ministro-presidente do TCU, Haroldo Cedrais, em Brasília, na comemoração de um ano da agenda. A bandeira dos ODS foi hasteada junto ao TCU, e eu acredito que essa frase do presidente diz muito, né, que diz que nessa semana, na qual se comemorou a agenda, foram renovados os compromissos com o desenvolvimento sustentável, foi elaborado um guia de auditoria para que as entidades de fiscalização superiores possam avaliar a preparação dos governos nacionais para a implementação dos ODS, e houve 146 fiscalizações previstas, ou seja, está em curso, né, diretamente relacionadas aos ODS, e para 2017 espera-se que 30% de todo o esforço de fiscalização do tribunal inclua temas vinculados à temática, e isso progressivamente avançando em fiscalizações relacionadas à temática. Então, isso evidencia claramente o compromisso do TCU e, acredito, também dos TCEs em relação a essa agenda, que é extremamente desafiadora, para que nós realmente tenhamos um mundo mais justo e mais inclusivo em 2030. Muito obrigado pela atenção. Agora, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Sebastião Elvésio, vai entregar uma lembrança aqui do evento ao professor Haroldo Machado Filho. Bom, é com grande alegria que nós entregamos, em primeiro lugar, a nossa comenda do conhecimento, a comenda Rui Barbosa, ao doutor Haroldo, agradecendo muitíssimo a sua brilhante exposição. Eu queria, doutor Haroldo, dizer aqui em nome dos Tribunais de Contas do Brasil, o Instituto Rui Barbosa, que reúne os 34 Tribunais de Contas, nesse modelo federativo que vai desde o TCU até os TCEs e TCMs, que nós estamos engajados
nessa questão de incluirmos a Agenda 2030 dentro do controle. Não apenas, conforme você colocou muito bem no item 17, do combate à corrupção, mas também, fundamentalmente, do impacto das políticas públicas no controle que executamos. E hoje à tarde nós teremos a oportunidade de mostrar para a sociedade brasileira, no nosso caso, o primeiro dado a ser divulgado é o de Minas Gerais, em que nós estamos analisando, nesse momento, pelo Instituto Rui Barbosa, cerca de 4.200 municípios do Brasil dentro desta metodologia alinhada às ODS. No nosso caso, hoje de Minas, vamos mostrar aqui o resultado de 853 municípios. 100% dos municípios mineiros responderam a essa nossa avaliação das políticas públicas. E nós vamos adotar uma metodologia em todos os tribunais de contas do Brasil, exatamente dentro daquilo que você manifestou. Nós faremos encontros, aqui está a nossa diretora da escola, com os 853 prefeitos eleitos de Minas Gerais, e cada um vai receber um pencard, mostrando o diagnóstico de como está a governança, como está a gestão no seu município, e faremos um pacto para que essas administrações municipais possam se aliar a essa perspectiva da Agenda de 2030. Então, em primeiro lugar, a comenda. E, em segundo lugar, também, uma notícia muito auspiciosa. Eu vou entregar ao doutor Haroldo os anais do primeiro Congresso de Controle e Políticas Públicas que fizemos aqui em Belo Horizonte o ano passado. Esse ano, doutor Haroldo, faremos o segundo, que será em São Paulo, dia 30 de novembro, dia 1 e 2 de dezembro. E o tema será exatamente o controle de políticas públicas na visão das ODS. E a nossa expectativa é que lá também o presidente Dimas Ramalho possa entregar para todos os prefeitos eleitos de São Paulo o mesmo documento que estaremos entregando. E aqui está, por exemplo, o presidente Pavão, do Maranhão, a Lilian, do Piauí, cada um dos presidentes vai entregar para os prefeitos eleitos esse trabalho. Nesse primeiro momento, parece que apenas 3 estados não terão concluído esse trabalho, que é o Pernambuco, o Paraná e o Mato Grosso. Esses ficarão para 2017. Mas eu quero ainda, dialogando com o PNUD, nós construirmos um anuário junto com a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Parlamentar, a Frente Nacional dos Prefeitos, para que tenhamos esse anuário dos municípios vinculados também à ODS. Então, vou lhe entregar os anais do primeiro congresso, mas, ao mesmo tempo, lhe fazer um convite, um apelo, que esteja conosco no evento em São Paulo, quando teremos esse congresso internacional, e lá estará conosco o professor Michael Berzalai, que vai, hoje, um dos maiores especialistas em políticas públicas, que vai estar conosco fazendo esse alinhamento. E, finalmente, o certificado, com as nossas homenagens e, muito especialmente, pela brilhante palestra e motivação que deu para todos nós. Muito obrigado.